papo do Darwincast, uma cobertura ao vivo do Startup Summit 2025. Para essa conversa agora, estou aqui com dois convidados bastante especiais, que são os convidados que estão junto com a gente, viabilizando essa conversa. Lembrando todo mundo do nosso objetivo, compartilhar as conversas que a gente tem nos corredores, no nosso stand, com todo o nosso ecossistema, com todo o nosso público. E agora a gente está aqui para falar um pouco sobre cloud, com a galera da Omid. Estou aqui... Conversa das nuvens. Conversa das nuvens. Estou aqui com o Davi, o fundador da Omid. Estou aqui também com o Léo, que é o nosso parceiro aqui da área de marketing. E a ideia agora aqui, eu tenho algumas curiosidades que eu quero tirar com vocês. E a gente falar um pouquinho da Omid em si. E é claro, a gente vai acabar falando um pouco de cloud, um pouco de tecnologia. Mas assim, quando eu conheci o Léo veio e falou, a gente tem aqui um negócio de cloud. Eu falei, caramba, cara. Os caras resolveram competir com os caras mais apaixonados, né? Mais sempre ricos muito apaixonados do mundo, assim, com as maiores empresas do mundo. Falei, o que esses malucos estão inventando? Davi, me conta, cara, da onde surgiu essa ideia? Construir data center. Construir data center no Brasil. É isso aí. Para competir com essa galera muito do mundo inteiro. Prazerzão, Murilão, estar aqui com você, falar um pouco sobre a história da Omid. É uma história desafiadora, você tem toda a razão, né? A gente costuma dizer, né? Quando você fala das Big Cloud, 4 dos maiores bilionários do mundo são donos dessas empresas, né, cara? Então, assim, não é um mercado fácil de se competir, mas entrando um pouco mais nos meandres desse tema, você começa a entender o motivo pelo qual existe espaço para empresas como a Omid, no Omid Cloud aqui no nosso mercado, no Brasil. A Omid surgiu, Murilo, em 2018, final de 2018, com o objetivo de se apresentar como uma alternativa às clouds, às Big Clouds, né? Durante o ano de 2019, né, e a Omid sempre teve esse drive de primeiro entender o mercado, produtar as suas soluções de forma adequada para depois escalar, né? Durante o ano de 2019, nós utilizamos ele tanto para construir os nossos data centers, que desde o começo já fez parte da nossa estratégia ter data centers próprios, quanto para entender o mercado e principalmente as dificuldades que as empresas no Brasil enfrentam junto às Big Clouds, né? Então, nós fizemos uma leitura da situação, né, dos produtos que estavam sendo entregues naquela ocasião, né, e hoje não mudou muita coisa. Claro que a gente avançou em alguns tipos de soluções, né, saímos do IaaS para outras coisas agora, a gente tem muito mais PaaS, muito mais plataforma de desenvolvimento como serviço aplicada, SaaS também, mas o mercado ainda enfrenta essas dificuldades. E aí o trabalho na Omid foi endereçar esses problemas para que nós conseguíssemos entregar um produto mais adequado à necessidade das empresas brasileiras. O mercado não precisava de mais uma cloud. Mais uma cloud igual. Se fosse, né, igual a todas. Exatamente. Então, o que eu acho que é o ouro da história, né, e acho que isso tem sido um papo recorrente, né, das conversas que a gente teve nesses 3 dias, né, Murilo, que é você partir de uma dor, né, os gaps dos serviços prestados, porque ninguém atende bem todo mundo o tempo todo, né, e quando a gente olha para o mercado, né, quem hoje poderia estar sendo atendido por uma proposta de valor que fizesse mais sentido para ele? Então, é nessa lacuna de oportunidade que a Omid entendeu que ela deveria desenhar o seu produto, o seu serviço, né? E aí a gente tem uma grande gama de soluções que atendem desde grandes empresas a pequenas, inclusive startups, né, que são o público do evento. Inclusive estamos aqui, né, Murilo, lançando a nossa nova plataforma, o OC2, né, que você contrata por máquinas virtuais, cobrança fixa por tráfego de dados, que na verdade a gente não cobra por throughput, por tráfego de dados, só pelo teu link de dados. Dentre outras coisas, dentre outras coisas diferenciais. Então, assim, uma série de coisas, além da economia, o fato de ser data center no Brasil, verticalizado, não tem custo em dólar, não tem nada que vai para lá. A gente não faz grandes patrocínios aqui de esportes mundiais que, querendo ou não, são custos, né? Então a gente reverte isso tudo para o cliente. Então o Davi depois pode falar um pouco sobre uma história que se chama Overcommit, né? Então assim, a gente fez uma escolha estratégica de não ter uma margem tão agressiva, mas por mais que a gente
consegue ter um modelo de negócio que é interessante do ponto de vista de rentabilidade, mas a gente entrega muito mais performance para os nossos clientes, num mesmo padrão de máquina, quando ele for comparar banana com banana, né? A mesma qualidade de segurança, com um atendimento melhor e ainda por cima pagando menos de 25%, 30%, 40% de redução nos seus custos de cloud. Então eu acho que é esse pacote que faz a gente ser interessante, a gente está crescendo da forma que a gente está crescendo, atendendo e tendo feedbacks positivos que a gente vem tendo. Que realmente, como você falou, escalar um Himalaia, né? Você brigar com esses caras. É desafiador. Mas aí eu acho que fica até uma experiência bacana também para compartilhar, aproveitando aqui a temática do Startup Summit, Murilão, que logo por conta desse desenho, desse estudo de go-to-market que nós fizemos, né, e por ele ter sido feito realmente entendendo essas dificuldades, esses problemas que as empresas enfrentavam no Brasil com as Big Cloud, foi que nós fomos logo investidos por um grupo, um fundo de investimentos privado especializado em empresas de missão crítica, então que já conhecem de construção, manutenção de data centers, são donos de grandes empresas, né? Tem hoje participação majoritária em grandes empresas desse segmento e que eles entenderam a nossa proposta e já desde o começo apostaram no Omid. Isso possibilitou que a gente tivesse aí a possibilidade, né, de construir dois data centers Tier 3, altamente disponível, super resilientes, certificados, com todas as certificações que você pode imaginar. Então, o Omid é PCI DSS, ela tem 4 salas cofres instaladas para aumentar a garantia de integridade, de segurança, na integridade dos seus dados. Ela é certificada 27001, 37000, que é uma anticorrupção. Nós nos orgulhamos dessa certificação também. E da IREC, né? Também, né? Que a gente gosta muito, certificação de sustentabilidade. Energia limpa. Então, os nossos 2 data centers são 100% movidos por energia limpa. E a nossa empresa é uma empresa de produtos, Murilo. Então, a gente se preocupa muito em desenhar produtos escaláveis que fazem sentido para a necessidade do nosso público, né? do nosso público-alvo, endereçando esses problemas, como eu expliquei, e tropicalizando essa realidade. Porque quando você fala, Murilo, de cloud, né, o pessoal costuma falar, cara, mas como que você pode entregar mais performance do que você entrega, do que uma AWS entrega, ou do que uma Azure entrega, né, as big clouds que a gente conhece, que são consolidados e excelente cloud. Mas o que você consegue entregar? Porque, cara, computador é igual lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, no Brasil. Computador é igual em qualquer lugar, né? O que importa é como que você entrega esses recursos numa cloud virtualizados para o seu cliente, como que você pega aquela unidade grávida, chamada unidade de processamento virtualizado, tal da vCPU, né, e você virtualiza isso em cima de qual hardware, de qual processador, em quantas vezes você virtualiza uma unidade física e unidades virtualizadas, porque isso tudo vai interferir diretamente na performance, na percepção de performance que o seu cliente tem lá na ponta. O Davi está levantando o capô da cloud aqui e explicando como é que o motor funciona, né? Então, basicamente, é um motor físico, que é um computador, um servidor, que poderia estar atendendo um cliente, 2 clientes ou 8 clientes. O tradicional das Big Clouds, que eu aprendi com o Davi, eles dividem isso entre 4, 6 ou 8 micromáquinas, então aquilo ali tem uma performance dividida por 6, por 8. As unidades virtualizadas. Então, né? a história do overcommit, né? Sim. Então, você comita quantas vezes mais essa máquina, acreditando que não vai estar todo mundo usando ao mesmo tempo, o máximo do tempo todo, né? Empresas de telecom também fazem isso e tal. Claro. Mas exatamente. É disso que ele está falando. Então, enquanto a média do mercado é um overcommit de 6, de 8, ao Omid a gente crava em 2. De 1 para 2. Então a gente acaba... o nosso cliente tem uma percepção de performance maior. Legal. Justamente porque esse vCPU, isso é grávido, né, cara? Quando você fala assim de um vCPU, o vCPU em cima de quê? Qual o vCPU? Então, às vezes dentro da mesma, às vezes não, sempre, dentro da mesma cloud, você tem N famílias. Essas famílias usam máquinas diferentes, arquiteturas computacionais diferentes, que têm performance diferentes e overcommits diferentes. Então você tem unidades absolutamente distintas entre si. Nesse sentido até, a gente tem muito portfólio da Darwin, vocês conhecem, é muita fintech. E aí, fintech tem uma exigência enorme de redundância, de latência, alta disponibilidade. Então,
claramente, entendo que aqui a gente, quando limita o overcommitted, a gente consegue entregar uma percepção de performance, uma garantia. E não só percepção, né? E uma garantia num topo de consumo para um caso crítico desse, muito mais interessante. Então, hoje, vocês entendem que o diferencial de vocês, primeiro, nessa camada de performance, para quem tem uma demanda que exige uma qualificação maior da entrega da cloud, e aí eu vou puxar a palavra que o Davi trouxe aqui, que eu gostei muito, que é o tropicalizando, para entender, dentro dessas pesquisas que vocês fizeram de mercado, quais foram essas principais dores das empresas brasileiras em relação à cloud. Uma que eu já sei é o dólar, né? O dólar. O dólar, a cobrança internacional, o atendimento de alguma forma que escala para os Estados Unidos e tem um desafio maior. Mas do que nessa pesquisa vocês entenderam que eram as dificuldades das nossas empresas aqui do Brasil e que as Big Clouds de alguma forma não conseguiam chegar nessa capilaridade de atendimento? Boa, vamos lá. Pegando já o gancho, começando aí pela parte financeira da coisa, você falando do dólar, de fato, hoje as clouds elas cobram em real, mas o real ainda é atrelado ao dólar. Então, se varia o preço em dólar, vai variar proporcionalmente o preço em real. Um outro aspecto é os recursos não provisionados no ato da contratação. Então, lê-se IOPS, né, dados trafegados e outros itens mais que, se você não dimensionar corretamente na época da sua contratação, depois você vai ter aquela surpresa na fatura. Então vai vir aquela fatura que você imaginava que ia ser de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, ela vai vir 2, 3 vezes mais caro. E é comum nós pegarmos clientes das Big Clouds que tem ali variações de preços absurdas de um mês para o outro, ou que não imaginavam que aquela quantidade de IOPS realizados, ou aquela quantidade de get, put, list, várias coisas que você acaba fazendo, que você não tem como, que acaba sendo contabilizado, mas que você não tem como definir anteriormente, com previsibilidade, você acaba depois tendo uma surpresa na fatura. Então, a fatura do Omid, ela é fixa, você não tem variação, o que você vai pagar está ali e você vai ter maior clareza do mundo para você poder ir transparência, para você entender o que vai pagar. Previsibilidade. É a cloud que os custos não crescem com o seu negócio. É isso aí. Deixa o negócio crescer, o custo tem que ficar lá, né? Tem um outro aspecto muito importante e que é um item de grande reclamação, que é, né, a gente tem o computador e você tem as pessoas. Quem é que te atende do outro lado? Como é o atendimento? Você tem atendimento humanizado? Quantas são as reclamações que nós ouvimos de quando o cara vai precisar de um nível 2 de suporte, ele tem que falar com um indiano durante a madrugada, não é? Ele não consegue ter um relacionamento, identificar um interlocutor para ele poder tratar sobre o problema dele. Então ele tem que ir para fora, ele tem que pesquisar. Então isso é uma outra dificuldade, né? Você tem outros aspectos relacionados à dificuldade na hora de você provisionar um ambiente. Então, dependendo do tipo de cloud que você tem que fazer um curso para você poder contratar ali dentro, porque aquilo é um mundo, não é? E vários outros aspectos. O aspecto do lock-in, Murilo, eu acho que isso é um ponto, se você me der a oportunidade da gente explicar, é um ponto muito caro e que precisa ser trabalhado pelas empresas. O lock-in, ele é uma estratégia que foi pensada pelo mercado de cloud, para poder entregar facilidade e velocidade no deploy para aquele que é cobrado pelo time to market, desenvolvimento, tático, operacional, tático. Exatamente. Porém, a partir do momento que você mergulha nele de cabeça e você não usa de forma calculada, você acaba se tornando refém daquela empresa. Então, eu chamo isso de a síndrome do dono. A síndrome do dono é o seguinte: sabe aquela empresa que você vai calcular um valuation e ela acaba valendo menos porque ela é uma empresa de dono? E se aquele dono... Por que ela vale menos? Porque se aquele cara morrer, acabou a empresa, né? Agora, você faz esse paralelo
para uma empresa que depende de uma outra empresa por conta da infraestrutura, da sua infraestrutura. Ainda mais se não for tão acessório, se não for tão lateral a parte de infraestrutura de tecnologia, se ela for parte do teu produto, como acontece numa fintech, no exemplo que você deu. Que é core, né? É core, ela é core, né? Fintech é core. E a maior parte das empresas, startups de techs, está core. Então, se você não calcular isso bem, a sua empresa vai passar a ser dependente de uma outra empresa. Ah, Davi, mas isso daí é comum. Não é comum. Veja, hoje, as boutiques de M&A e as empresas que fazem hoje análise de valuation, sejam eles por múltiplo de EBITDA, sejam eles por fluxo de caixa descontado, patrimônio, o que for, essas empresas hoje elas já entendem esse conceito do lock-in e elas já usam esse conceito na hora de você calcular o valuation da uma empresa. E isso, consequentemente, acaba sendo direcionado para contingente. Se é um contingente, porque é um contrato, risco, né? É um risco. Você imagina, você tem uma empresa, galera aqui tá vendendo aqui, cara, né? Deve ter sido investido ali, ó. Já vamos levar o mídia lá para poder conversar aqui. Então, você imagina, o cara vai fazer uma análise da sua empresa. Você quer que a sua empresa ela seja avaliada pelo de fato o que ela entrega, aquilo que você construiu para ela entregar. Agora imagina se você for prejudicado por conta de uma interdependência com uma outra empresa. Isso é muito sério, isso é muito grave. Não é à toa que hoje a maior parte dos produtos, né, de lock-in, eles não consomem no billing um valor tão alto. O valor alto, ele está na infraestrutura que é aprovisionada a partir desses recursos, sejam eles serverless ou o que for. Por quê? Porque o objetivo é cobrar a infraestrutura, mas através de alguma coisa que para que você migre esse workload depois você tem uma dificuldade muito grande. Então a Omid, ela buscou também resolver isso através de estratégias, utilizando produtos que são migráveis. A gente sabe que a gente deixa dinheiro na mesa fazendo isso, mas nós não queremos reter o nosso cliente com a faca no pescoço. A gente não quer tornar ele refém dos nossos produtos. A gente quer que ele fique por conta da qualidade, por conta do atendimento, seja uma escolha, né? Não uma falta de escolha, né? Exatamente. E assim, esse diferencial... Por isso aí só puxar aqui, por isso que hoje, né, no nosso marketing, a gente fala que o Omid é a escolha inteligente para quem quer estar no controle. Sim. Então é você no controle da tua cloud, no controle da sua infra e do seu orçamento. Sim. E assim, esses diferenciais, para mim, são muito claros para startup que tem uma dificuldade de ter uma garantia de orçamento e daí qualquer imprevisibilidade coloca muito em risco o negócio. E outros, tá, Murilo? Mas depois o pessoal pode olhar lá o omid.com.br, lá tem os nossos cards de diferenciais que eles vão entender completos todos eles. O que eu ia perguntar até é para um caso, não de uma startup, mas de uma empresa grande. Porque eu sei que vocês também atendem grandes corporações. Sim. Os diferenciais são os mesmos? O que uma grande empresa está olhando quando ela está buscando a Omid para também ficar menos refém das big clouds e buscando também um tipo de performance, um tipo de... Para as grandes empresas, qual é o jogo deles? É mais ou menos a mesma coisa, Murilo, porque assim, o que é caro para alguém que está começando, acaba sendo caro para 1000 vezes mais caro de quem está Exatamente, você só multiplica a criticidade disso, né? Porque quanto maior é o seu ambiente e maior é o teu billing mensal, mais importante a previsibilidade se torna para você. A complexidade é maior, né? Exatamente. O que a gente tem visto é esse movimento de cada vez mais... tem visto não, isso já acontece há muito tempo, né? A Omid não é contra, obviamente, a Omid não é hoje uma cloud de IaaS, veja, tá? Nós já temos vários produtos gerenciados, K8, soluções de serverless, mensageria, função como serviço, banco de dados gerenciado, não sei se eu falei. Então, assim, já temos várias outras soluções, tá? Verdade. Que você pode buscar lá dentro, cofre de credenciais e tal. Só que são migráveis, só que eles são transparentes, entendeu? E você pode utilizar essas soluções dentro da Omid, não é uma cloud só de IaaS, mas que a gente joga um game claro com os nossos clientes. Isso acontece com o pequeno e acontece com o grande. E é um prazer receber clientes de todos os tamanhos dentro da Omid. A gente tem espaço para todo mundo lá. Muito bacana. Para a gente fechar, queria que vocês falassem um pouquinho
do desafio da Omid, que a gente colocou aqui para a turma que está no Startup Summit, para que eles possam conhecer a nova plataforma. Boa. Então conta um pouquinho para a gente da nova plataforma, desse novo lançamento e do desafio que a gente está propondo aqui para as startups, para que elas possam conhecer também mais Léo. a Omid. Vou falar do desafio, você falar da plataforma. Tá bom. A gente, o desafio do novo OC2 foi uma ideia que a gente teve, né? A gente já estava fechado aqui com a nossa parceria para estar presente junto, criando em conjunto esse podcast para trazer as conversas que estão acontecendo no evento. E aí a gente tinha uma escolha, né? A gente tinha um budget para fazer o lançamento da nova plataforma e aí, no lance de sempre reverter as coisas em benefício para o cliente, a gente podia gastar tudo em ads. A gente fala assim, não, vamos transformar isso tudo em crédito e reverter para os clientes, né? Então a gente está dando R$500 mil em cloud nesse desafio que durante esses 3 dias de evento, quem está aqui no evento passando no nosso stand tem lá o QR Code para poder se inscrever. Aí agora na segunda-feira, né, no 1º de setembro, dia 1º, né, na segunda? Dia 1º de setembro, ao meio-dia, vai abrir a plataforma, então tem lá o regulamento e a turma vai desenvolver uma aplicação, uma solução, né, um AI Edge operacional da solução dele durante 10 dias. Né? A partir dali, algumas startups vão ser selecionadas, onde a gente vai analisar e tem uma série de critérios lá sobre, né, a execução, né, o que foi o deploy, a criatividade, o uso das soluções, performance, né, a estratégia utilizada, entre outras. E aí, tudo aquilo ali, a gente vai convidar os finalistas para fazer um pitch, né, da solução para uma conversa com a Omid, e aí vão ter 5 premiados, que cada um vão ganhar R$100 mil de cloud para gastar em um ano. Né? Então a gente resolveu fazer barulho revertendo esse benefício para quem precisa, né, para quem, enfim, precisa para escalar. E aí agora o Davi vai contar um pouco o porquê esse novo OC2. Né? Bem resumidamente, Murilo, que eu sei que o nosso tempo já está curto, a Omid, ela tem 2 modelos de cloud, tá? Um modelo é o VMware Cloud, a gente chama de Omid VMware Cloud, que é onde você, ao invés de provisionar máquinas virtuais pré-definidas, com correlação de processamento e memória pré-definidas, você compra pool de recursos e você administra esses pool de recursos do jeito que você quiser, montando, provisionando quantas máquinas virtuais você quiser e subindo ali dentro o que você quiser, com a correlação que você quiser, na quantidade que você quiser, você tem liberdade. É uma espécie de um on-premise dentro do off-premise, onde você tem a mesma experiência de uso da administração de recursos on-premise dentro de uma nuvem, escalável, com todos os conceitos de nuvem. E só complementando, isso é uma solução mais aplicável a grandes empresas e médias que estão no on-premise, faz mais sentido. Que já tem um peso. Até se conecta com a pergunta que você fez e me furtou aqui. E nós temos o Omid Compute Cloud, o OC2, que foi lançado a nova interface aqui, né? O Omid Compute Cloud já existe há um bom tempo, só que agora foi lançada uma nova interface, muito mais amigável, muito mais bacana, né? Intuitiva, fácil, né? Ela traz a facilidade no uso dos recursos sem perder os elementos para usuários mais hardcore, usuários que querem utilizar funcionalidades mais detalhadas, do ambiente mais complexas, exatamente, avançadas, né? Então, o Omid Compute Cloud, né, o nosso OC2, ele está disponível, você pode entrar aí, nosso site, lá em cima, no canto direito, vai ter Portal Omid, clicando no Portal Omid vai abrir o nosso portal de vendas, em Shop você vai encontrar a opção de provisionar um ambiente ou simular um ambiente como VMware Cloud, ou simular um ambiente como o Omid Compute Cloud, onde você vai ser direcionado para um portal simulado. Nesse portal simulado você vê o que a gente tem, gostou, se cadastra, compra e vamos ser parceiro. Muito bom, muito bom. Turma, quem estiver aqui no Startup Summit, não esquece de passar aqui nos nossos stands. Tem uma tela ali que vocês vão conseguir ter uma ideia da carinha da OC2. E, claro, participar do desafio. E aí, na prática, ter a oportunidade de conhecer a cloud sem nenhum custo, entendendo como ela pode proporcionar para vocês a condição de subir alguma aplicação e subindo a aplicação, sendo selecionado, R$100 mil aí na conta para fazer a coisa escalar. Turma, quero agradecer demais. Primeiro, essa parceria, cara, acho que assim... sensacional. Acho que a gente começou com, acho que um pé direito de fazer um papo desse, de fazer um stand desse.
e dividir Muito tantas legal. boas conversas. Acho que recebeu muitos convidados de vocês, trouxe muitos convidados para trocar com os nossos ecossistemas, e quero agradecer demais aqui por acreditar também na nossa parceria juntos aqui. Murilão, cara, a gente que agradece, assim, sensacional, parabéns, tá, pela Darwin, o trabalho que você, o Ota, né, o Marcos Miller, vocês têm feito. Cara, a gente está surpreso, né, e assim, positivamente surpreendidos com o trabalho, carinho, o cuidado que vocês têm com as startups. Ontem no evento a gente viu isso claramente aqui durante todos esses dias. Então tenho certeza que essa é uma parceria que a gente vai levar daqui para frente, vamos ter muitos frutos dela. Massa, parabéns, cara. Nosso diferencial é tocar corações. Isso aí. E como já dizia Darwin, né, não são nem os mais fortes, isso aí, né, são os mais adaptáveis, e a natureza é perfeita, e da natureza surgiu o quê? A evolução da cloud. Ela chegou. A cloud evolui, cara. A cloud evoluiu. A cloud evoluiu. É isso aí. Gente, brigadão. Galera, fiquem de olho aqui, a gente vai ter mais conversas ainda durante o dia, então, breve intervalo, voltamos já. Obrigado. Valeu. Boa. Valeu, turma.